Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre, o processo de arbitral da Oi, que foi instaurado junto à Anatel há bastante tempo, e da tramitação. A cotação da Oi não sobe, permanece aí no patamar de 65, 66, pelo menos parou de cair e estacionou em 65 centavos. Mas eu acredito que uma hora ela vai sair, vai destravar. O preço é dali para cima, não tem como mais cair tanto. Então o espaço para queda está muito pequeno. Pode ir até 50 centavos? Pode, mas é muito difícil, complicado, mas pode ir por causa do cenário econômico nacional e internacional. Então eu vou falar com vocês sobre o processo arbitral da Oi junto à Anatel. Então vamos conversar um pouco sobre o processo arbitral. Se é a primeira vez que está aqui no canal, obrigado, agradeço de coração por você estar aqui. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que é para você não perder nada aqui do canal, e contribuir aí com sua inscrição e com seu like para a divulgação do material aqui produzido de forma gratuita. Como nós já sabemos há bastante tempo que a Oi instaurou um processo de arbitragem na Câmara de Comércio Internacional envolvendo a sua concessão, que é o legado de telefonia fixa que ela recebeu lá quando houve a concessão e houve as privatizações do sistema de telecomunicações brasileira, Então houve aquela grande mobilização para a desestatização do sistema Telebrás do Brasil, e foi vendido todo o sistema telefônico aí, as telefônicas passaram a ser privadas, foram para a mão do capital internacional. Então o sistema foi entregue ao capital internacional. Hoje o sistema de telefonia do Brasil está na mão do capital. E a Oi, como uma empresa privada, ela recebeu de legado a parte de cobre, a parte da telefonia fixa, a responsabilidade por uma grande parcela de distribuição de telefonia fixa pelo país. Um pepino, porque foi uma telefonia que estava capengando para o fim com a vinda da telefonia móvel, da telefonia celular e dos outros sistemas de comunicações que botaram a parte de cobre, a telefonia fixa, em caminho de extinção, botaram na rota de extinção e o caminho para se acabar, fica bem pequeno o uso. Extinta talvez não seja, mas o uso quase que zerado. No processo arbitral há 4 pleitos que já foram aceitos pela Câmara Arbitral, e estão sendo discutidos. Então a Oi deseja 4 pontos principais no processo, 4 objetos, 4 pedidos, para que seja contemplada. Dentro desses pedidos, o primeiro, que a Oi está discutindo, chama-se o desequilíbrio contratual, que ela alega que durante a concessão houve um desequilíbrio, do contrato. Isso são previsões no direito administrativo, o desequilíbrio do contrato, e tem previsão também no Código Civil, para o pessoal que não é da área pública, das concessões, e tem também previsão, na própria lei de concessão do serviço público. Então, a lei de concessão de serviço público, na qual regulamenta e estipula todos os direitos e obrigações tanto do concedente como da concessionária. Lá também há a previsão do equilíbrio econômico dos contratos. Às vezes os contratos, eles, no decorrer da sua implementação, há uma distorções que é necessário ir buscar na justiça um certo equilíbrio. Isso é muito comum para quem compra carro financiado, casa financiada, e para a justiça brigar porque houve desequilíbrio, Então é previsão bem normal. Então a Oi alega isso aí. A Oi alega que produtos novos que surgiram, durante a vigência do seu contrato, da concessão, e que esses produtos novos eles interferiram e não foram considerados, nos preços, nos ajustes do contrato, que desequilibraram o contrato. Então eles dão, por exemplo, a chegada da telefonia móvel, que substituiu a fixa, que você matou a fixa, quer dizer, praticamente a telefonia móvel levou a linha de extinção a telefonia fixa, e isso não foi considerado dentro do contrato. É o que alega a Oi, e em certo ponto ela tem razão. Ela alega que não houve nenhuma compensação para a concessionária Oi. A Oi ficou na mão. Ela recebeu uma concessão sob os termos. No decorrer do contrato, a Anatel autorizou a entrada da telefonia celular. Essa telefonia celular prejudicou muito a concessão da telefonia fixa.
Só que as regras impostas à Oi permaneceram as mesmas obrigações, os mesmos custos, os mesmos investimentos, a manutenção de orelhões que era ineficiente, a ida para campos longínquos. Então, todas essas obrigações permaneceram dentro da concessão, mesmo tendo a perda do serviço por conta de ato da própria Anatel que autoriza a telefonia móvel. E isso, em parte, a Oi tem razão, a Oi está certa nisso. E o segundo ponto que a Oi alega é o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O primeiro é o desequilíbrio das questões contratuais, do próprio contrato. O próprio objeto do contrato tornou-se prejudicado por questões que não eram da Oi, e ela ficou obrigada. O segundo é a questão financeira do contrato. É o desequilíbrio econômico-financeiro que causou grande prejuízo à nossa Oizinha, não resta dúvida. A Oi alega que durante a concessão aconteceram fatos que deveriam ter sido compensados pelo poder concedente. A Anatel deveria ter feito uma compensação para diminuir os prejuízos sofridos pelo serviço prestado pela Oi na telefonia móvel fixa, e não foram. Permaneceram inalterados, mesmo levando gigantescos prejuízos em ter que cumprir obrigações. E muitas dessas obrigações nós estamos vendo hoje multas pesadíssimas, né? Por não atendimento das metas estipuladas pela Anatel. A maioria a semana passada que a Oi fez pagando, aquilo é multa que a maioria eram indevidas. Foram multas impostas para que a Oi é obrigada a não prestar um serviço, os quais estavam em via de extinção, acaba por conta da própria Anatel, ato da Anatel, não da Oi. Por exemplo, a Oi cita os reajustes periódicos das tarifas. As tarifas são amarradas, que não aconteceram ou, se aconteceram, elas foram atrasadas. Por quê? Porque na telefonia fixa é preço controlado pela Anatel. É a Anatel que diz os preços, que aumenta ou não. A Oi não tem. A Oi não tem o direito, né, a liberdade de alterar a tarifa, aumentar ou diminuir quando ela quer. Então, se os custos da manutenção do sistema, da prestação do serviço, sobe muito, o preço fica defasado. E quem arca com os prejuízos era a Oi. E aí ela alega que isso gerou desequilíbrio financeiro. A Oi levou fortes prejuízos com isso. E, como a Oi fala, né, e tem razão em certa parte, que o valor das tarifas é controlado pelo órgão controlador, pelo órgão concedente do serviço público. Não é a Oi na liberdade e aumenta a hora que ela quer. E isso ela fica amarrada, porque os custos sobem, mas a tarifa não acompanha a mesma velocidade. Isso é péssimo. A Oi levou muito prejuízo com isso. Outra questão que ela relevanta em questão ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato é que houve, além de ela não poder, né, alterar, houve mudança de índice de reajustes. Os reajustes ocorriam e os índices eram todos defasados. E tem outras questões que ela alega dentro disso aí. E ela levou prejuízo. E, em certa parte, ela tem razão. A Oi está certa nisso aí. Outra questão alegada pela Oi é o plano geral de meta de universalização. É o plano que foi imposto pela Anatel de 2001 a 2025 em universalização da internet. O que está discutindo nesse ponto é um saldo de aproximadamente 3,2 bilhões em favor da Anatel. A Anatel está querendo, né, por descumprimento dessas metas pela Oi, em torno de 3,2 bilhões. A Anatel está metendo a faca sem dó na Oi. Esses 3,2 bilhões de reais que a Anatel está alegando ter em favor, ela diz que decorre do plano, né, de universalização que não foi atendido pela Oi. A Oi descumpriu o plano. E aí ela está querendo esses 3 e poucos bilhões de reais. Isso é um prejuízo gigantesco para a nossa Oizinha. São questões que, em certa parte, a Oi tem um certo ponto de razão. Agora, discussão em processo arbitral, discussão em justiça, apesar de não ser a justiça comum normal que nós conhecemos, é uma justiça arbitral que já está há bastante tempo implantada no Brasil, mas não é muito conhecida do povão. Nós temos o seguinte, que a chance de ganhar está para os dois lados, né? Os argumentos da Oi que eu vejo são muito fortes, são muito bons. Em todos eles a Oi tem razão. A Anatel
tem sim a obrigação de fazer essa compensação, esse reajuste, né? Trazer os termos do contrato para uma realidade que seja bom para os dois lados. O Estado ele não pode enriquecer às custas do terceiro. Isso é injusto dentro da visão da natureza contratual. Essas obrigações, no novo plano de 2021 a 2025, a Oi ela retirou essas obrigações de manutenção, orelhão e tal. Porém, a Anatel impôs outras obrigações que continuaram causando prejuízo à Oi. Então é isso que ela alega, que apesar de ter visto uma facilitação, mas houve outras obrigações que acabam, no final das contas, trazendo prejuízos maiores. Ou seja, ela retirou a obrigação, beleza, que estava prejuízo gigantesco, mas continuou colocando outras obrigações, ampliou o prejuízo com as novas obrigações, tornou-se pior o que já era ruim. Então, na verdade, a Anatel foi piorar a situação da Oi no que diz a defasagem em termos de rentabilidade do negócio, em termos de aproveitamento. A Oi continuou tornando-se maiores prejuízos, e isso é um ponto bastante relevante, sim. E por fim, o quarto pedido, a Oi deseja o quê? Uma compensação. Afinal de contas, ela quer que seja compensada por tudo isso, né? Por todo esse prejuízo sofrido, né? Bastante intenso. Ou seja, a indenização por investimento não amortizado. A Oi deseja uma compensação. Ela deseja ser os investimentos que ela fez, né, gastos não foram compensados, não houve uma compensação desses gastos que ela teve, ela seja ressarcida. É um direito que ela tem. Eu vejo bastante plausível dentro da ótica jurídica, né? Veja, a Oi tem pedido nos últimos anos a anuência prévia da Anatel para realizar investimentos em equipamentos que podem ser considerados bens irreversíveis. Então, a Oi está fazendo esses investimentos, mas que poderiam ser considerados bem reversíveis, mas não há essa garantia, não há essa segurança. E aí a Oi está antecipando, né, para que a Anatel se manifeste sobre esses pontos. Então, a Oi ela busca, né, e com os pedidos, a garantia da Anatel, porque até aqui a Anatel não deu essa anuência, não deu esse, né, não se manifestou de forma clara, direta, dando o direito à Oi de ser ressarcida desses investimentos. Então, a Oi está antecipando o pedido para que seja ressarcida, seja garantido o direito dela de ser ressarcida dos quatro investimentos que ela fez e que está causando prejuízo. Pelo que se verifica, né, os quatro pontos, os quatro pleitos da Oi, né, tem muitos bilhões de reais em jogo, né, uma disputa do século, como eu disse, é uma luta, e pode contribuir para o futuro da Oi, né? Esse dinheiro pode vir para ajudar a Oi a tornar-se o serviço que ela hoje está fazendo, a nova reestruturação. É uma disputa bilionária. Quem vai ganhar, não sabe. É processo. Então, se é processo, tem dois lados, vai ter todo o processo, uns trâmites. Só que esse pleito não é garantia que a Oi será vencedora no final do processo, né? Justiça é complicado. Então, esses pleitos não estão dizendo que a Oi vai ganhar o processo. Eu vejo muita gente, não, a Oi vai ganhar, já era. Não, não é assim. O Rodrigo, ainda bem, né, pessoal, que o Rodrigo Abel, ele tem afirmado em diversas entrevistas que tem dado por aí, que o resultado da decisão não está sendo considerado dentro do plano de reestruturação da nova Oi. Então, se vier esse dinheiro, é um dinheiro extra, porque dentro do plano de reestruturação, a toda a sua configuração, essa questão do processo arbitral, ele estaria fora, não estaria sendo considerado. Então, esse dinheiro viria a mais. Então, é uma parte boa que eu vi bastante positivo, porque você não fica na dependência de que se o processo arbitral, ao Oi perder, ela comprometeria a sua continuidade do seu plano de reestruturação. Isso eu acho bastante fantástico, foi feito com bastante brilhantilho pelo Rodrigo Abreu, e não deixar que essa parte atingisse o processo. No final das contas, né, pessoal, o que deseja a Oi é afastar as obrigações de regulação no futuro, né, ter uma segurança maior. Ou ela, quando ela fizer a migração para autorização, ela faça sem vir, né, com aqueles anexos, aqueles rabos escondidos para prejudicar no futuro. De duas ondas, né, pelo caminhar da carruagem que eu tenho visto até agora, de duas uma, ou a Oi entrega a concessão em 2025, ou ela migra para autorização. Não tem outra saída, eu não vejo dentro da configuração como está hoje outra questão. Ou ela entrega a sua parte de concessão de telefonia fixa, que hoje está com ela o legado, ou ela migra para autorização e
e entrega ou migra, e comigo, do meu ponto de vista, eu acho mais interessante que ela fez essa migração e que a Anatel fizesse essas concessões, ela migrasse trazendo o fixo, porque o fixo hoje é uma telefonia em defasagem, mas que ela vai estar passando para fibra, e ao passar para fibra ela pode oferecer outros produtos. Então eu vejo assim interessante que seria uma fonte de renda, né, dentro da própria Oi, né, essa questão. Só que tem que ver que a Anatel quer empurrar num gargalo de uma universalização de internet no Brasil inteiro. E aí isso pode trazer o mesmo problema que era do passado. Você vê qual era o problema que a Oi alega? Que vai levar fortes prejuízos, levou fortes prejuízos por querer disseminar a telefonia fixa para o Brasil inteiro. Isso a Anatel está querendo trazer agora para a internet. E é o problema. Então, é um problema. Então a Oi tem que ter muito cuidado na hora de fechar esse negócio. Dentro dessa briga que a Oi está tendo, ela quer que tenha um saldo positivo para fazer compensações futuras. Então, é uma partezinha, ela quer deixar uma reserva, mesmo que ela não venha dinheiro para o caixa da Oi, em decorrência do processo, ela deixa com créditos para compensações futuras em outras questões. Então, fica bom. A Oi está querendo se livrar desse pepino. A previsão para findar a arbitragem é entre 2023 e 2025, então tem bastante tempo, né? 2025 é o final da concessão. Para quem não sabe, a arbitragem é um processo bem complexo, né, que leva muito tempo e tem resultado incerto, ninguém sabe qual é o resultado que vai ter. Então é um processo que tem muito trâmite, muito demorado. A partir de um determinado momento, né, do trâmite do processo da produção das provas, tudo, será o quê? Reconhecido das teses principais, né, dos argumentos principais, e depois passa a ter uma sentença parciais, né, sentenças parciais de acordo com as teses levantadas e acatadas ou rejeitadas. Dentro desse período do processo, né, tem perícia, né, as perícias vêm, depois das perícias vem a sentença final, que deve demorar de 18 a 24 meses, né, do trâmite. Então, veja, todo o processo vem, produção de perícia, tal, vem a sentença final. Feita todas as considerações, né, a Oi tem a esperança de que a Anatel, né, já aplique alguns dos resultados das sentenças parciais, é o que a Oi está esperando. Ela diz que a partir do momento que houve, né, toda a parte de perícia, toda a parte de construção de provas, toda a parte de argumentação, toda a parte de discussões, aí vem as sentenças parciais. E a partir de então, a Anatel já possa aplicar essas sentenças parciais a favor ou em desfavor da Oi. A grande chance, né, de a Oi conseguir alguma coisa, porque os argumentos são bastante plausíveis, né, bem fortes, né, não são alegações infundadas. A Oi estima que o início do processo de eliminação desses custos começa em 2023, né? Então nós estamos ainda em 2022, então há ainda bastante tempozinho até chegar lá para andar ainda, para rolar isso aí. Então não é um negócio para amanhã, como eu vejo muita gente dizendo, gritando, trazendo, como festejando. Só para vocês terem uma ideia, a previsão, né, que até 2024 as receitas relacionadas à infraestrutura de cobre deverão ficar abaixo de R$1 bilhão, ou seja, ela vem caindo continuamente, né? É muito baixa, a tendência é ficar muito pouca, é ser uma receita insignificante. Isso o Rodrigo Abel tem falado muito, bastante, né? Feito essas análises aí do processo de arbitragem da Oi, eu acho bastante interessante, plausível o pedido, plausível as coisas que ela está fazendo. Mas é isso, pessoal. Se você chegar até aqui, um prazer, eu sou o José de Matéia, peço que se inscreva no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui do canal. É isso aí, um resumo do processo arbitral da Oi. Pretendo trazer mais coisas para cá para o processo, tá certo? Aqui para o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.